Hoje eu quero falar para você a respeito de algo que é a história mais incrível de todo o universo e em todos os tempos. Eu quero falar para você a respeito do Filho de Deus, que foi colocado, que foi morto em uma cruz. Se você me perguntar por que Jesus morreu na cruz, foi porque Judas o traiu? Não foi porque Judas o traiu. Foi porque Pilatos o condenou? Também não. Não foi porque Pilatos o condenou. Foi porque os romanos, eles crucificaram, condenaram com essa forma tão perversa de executar alguém, que era a crucifixão, certamente a forma mais terrível conhecida pela humanidade, era a crucifixão. Não foram os romanos que crucificaram Jesus. Ele foi morto pelos meus pecados e também pelos seus pecados. Ele, desde a fundação do mundo, ele viria para nos libertar, para nos livrar de todos os nossos pecados. A primeira palavra que Jesus proferiu na cruz, quando ele estava entre aqueles dois malfeitores, ladrões, assassinos, certamente, a primeira palavra Jesus proferiu aos soldados que o crucificaram. Jesus disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Essa é uma lição tremenda para que nós possamos tirar, porque quando nós perdoamos, a nossa mente fica sadia, o nosso espírito fica tranquilo. E ainda as dores que ele estava sentindo, dizem alguns cirurgiões que as dores eram equivalentes a 3 cirurgias sem anestesia ao mesmo tempo, porque na sua fronte, na sua cabeça, estava sendo perfurada por uma coroa de espinho. Eram dores terríveis. As suas mãos, elas foram perfuradas por cravos e os seus pés também. Então Jesus disse, ele profere as palavras: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas como eu disse, ele estava entre dois transgressores. E um deles reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ele olha para aquele homem ensanguentado, machucado, e ainda assim, ele diz assim, ele reconheceu Jesus como Filho de Deus, e ele disse: lembra de mim quando você estiver no seu reino. E Jesus profere a segunda palavra, ele diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem não precisou descer as águas do batismo, não precisou seguir uma religião. Aquele homem apenas creu que Jesus era o Filho de Deus e o chamou e quis verdadeiramente estar com ele no seu reino. A terceira palavra que Jesus profere foi porque aos pés da cruz havia algumas mulheres, havia também Maria, sua mãe, e apenas um dos seus discípulos, chamado João. E Jesus, olhando para João, disse assim: João, eis aí a tua mãe. E olhando para Maria, a sua mãe, disse aí: mulher, eis aí o teu filho. Essa palavra é uma palavra que nos leva a entender que nós precisamos aprender a honrar os nossos pais. Ele queria que alguém estivesse cuidando da sua mãe. A quarta palavra que ele dá na cruz foi uma palavra, na verdade, de desespero. Óbvio, as dores eram terríveis. E naquele momento em que todos os pecados da humanidade estavam recaídos sobre a pessoa de Jesus, o próprio Pai, que Jesus sempre teve tanta comunhão, sempre falou tantas vezes, esteve desde o princípio dos séculos, esteve ao lado do Pai. Mas naquele momento, o Pai vira o seu rosto e Jesus disse essa palavra: Pai, por que me desamparastes? Jesus desamparou o seu próprio Filho para amparar a você, porque ele não podia olhar para os pecados da humanidade, os meus e os seus pecados, que recaíram, naquele momento vieram sobre Jesus e Deus virou o seu rosto. Por isso Jesus disse: Pai, por que é que me abandonaste? A quinta palavra
Jesus disse: eu tenho sede. Colocaram nos seus lábios uma esponja contendo vinagre e ele rejeitou. Mas essa foi a quinta palavra que ele disse na cruz. A sexta palavra é uma palavra muito curiosa, é uma palavra de conquista, é uma palavra que os soldados eles proclamavam quando eles conquistavam a guerra, quando eles conquistavam a nação. Eles gritavam tetelestai. Tetelestai significa está feito, está consumado. O que era para ser realizado foi realizado. E Jesus profere essa palavra tetelestai, está feito. Eu cumpri a minha missão. Meu objetivo foi realizado na íntegra. E a sétima palavra foi uma palavra de rendição. Jesus profere: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É uma palavra de rendição. Foram as suas últimas palavras na cruz. Mas o que nós podemos absorver como mensagem, o que nós podemos tirar para as nossas vidas? Olha, veja bem, se nós pensarmos as maiores personalidades, os conquistadores, os líderes religiosos de todos os tempos, de todas as épocas, nós podemos ir ao túmulo de qualquer um desses homens. Em algum lugar está o túmulo desses homens, mas se você for ao túmulo onde foi colocado o corpo de Jesus, tem uma placa escrita: ele não está aqui, ele verdadeiramente ressuscitou. E essa é a razão da nossa fé. Esse é o centro da nossa fé. Ele não está na cruz. Ele já não está na cruz. Ele também não está no túmulo. Ele verdadeiramente ressuscitou. Que Deus te abençoe. Se essa mensagem te edificou, esteja compartilhando com outras pessoas e esteja também nos seguindo aqui no nosso canal. Até mais.